Olá, meus amigos e minhas amigas, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde. Hoje o tema vai ser sobre o colesterol. Será que é verdade aquilo que nos disseram a vida toda sobre o colesterol? Fica atento até ao final do vídeo, que é isso que eu vou desmistificar hoje. E se tu és uma pessoa que te interessas por estes assuntos, fica até ao final do vídeo. Tenho a certeza que vais achar bastante curioso os factos que eu vou fornecer hoje neste show. Ora, boa noite, Vandinha Bacelar, bem-vinda. Olá, Cláudia Souza, bem-vinda. Olá, olá, beijinhos, obrigado pelos corações. Boa noite, Virgílio Julião, bem-vindo. Boa noite, Cristina dos Reis, bem-vinda. Olá, Maria Pinto, bem-vinda, boa noite. Está frio hoje, novamente, mais frio. Vamos só aguardar mais uns segundinhos. Boa noite, Josinha Santos, bem-vinda. Vamos ver. Obrigado, Josinha, pelo coração. Se vocês conhecem alguém, ou têm alguém na família que tenha o colesterol elevado, ou que acredite que isso é uma coisa má para a saúde, partilhem o vídeo com essas pessoas ou no vosso mural do Facebook, de forma que estas informações cheguem a mais pessoas, se quiserem. Ponham um coraçãozinho se gostarem. Boa noite, Susana Fernandes. Boa noite, Maria Pinto. Olá, beijinhos. Boa noite, Vitor Silva. Olá, Ana Veiga. Boa noite. Ou boa tarde. A Susana diz que é boa tarde. Aqui na minha terra já é de noite. Aqui na Marinha Grande é de noite. Não sei se aí ainda faz parte da tarde, é sempre um ponto de vista. Mas a Cleo está no Brasil, lá ainda é de dia, provavelmente. Ainda são umas 3 da tarde, não sei de que zona que ela é, mas qual é o fuso horário. Boa noite, Tita Mendes, bem-vinda. Boa noite, Francisco Mendes. E obrigado pelos coraçõezinhos. O Virgílio Julião diz que é bem de noite, e é mesmo, aqui é bem de noite, bem escuro e bem frio. Já agora, se vocês quiserem pôr aí nos comentários de onde é que estão a assistir, de que cidade, caso seja em Portugal, ou de que país, caso seja fora de Portugal. Boa noite, Alexandre Baltazar. Olá, Susana Noronha Marques, boa noite. Se por acaso a Susana diz que já é de noite, mas como está com a luz acesa, parece que é de dia. É isso mesmo, eu também tenho a luz acesa, mas é uma claridade diferente. Sim, mas é sempre uma questão de ponto de vista, se é de tarde, se é de noite. Aqui é bem de noite. Parece de dia porque também tenho a luz acesa, exatamente. Olá, Carla Saraiva, bem-vinda também. Então, vamos lá começar. Então, primeiro que tudo, toda a gente, obrigado pelos coraçõezinhos, toda a gente já ouviu falar do colesterol, do castrol, como se costuma dizer a brincar. Toda a gente pensa que é uma coisa má. Nós fomos induzidos que o colesterol é uma coisa que provoca, aumenta o risco de doenças cardíacas. Mas é isso mesmo que nós vamos ver, se será mesmo isso. Será mesmo verdade isso que nos disseram? Ou se calhar não, não é? Então, obrigado Vandinha Bacelar, de São João da Madeira. Obrigado Cléo, de São Paulo, Brasil, que deve estar bem quentinho. Olá, Tita, de Roma. Grati. E será que é mesmo verdade estas coisas que nós ouvimos falar sobre o colesterol? É isso que nós vamos discutir aqui um bocadinho hoje. Alguém sabe, das pessoas que estão a assistir, qual é o valor máximo que nós devemos ter de colesterol hoje em dia? Ou seja, se vocês já foram fazer análises
e tinham o colesterol alto, se o médico disse que vocês tinham o colesterol alto, talvez saibam esse valor, ou se tem alguém na família que tenha o colesterol alto, já talvez tenham ouvido falar deste assunto. Ok, obrigado, Susana Fernandes. 180, 190. Muito bem, muito bem. Há aqui algumas pessoas bem informadas ou mal informadas, que é isso que nós vamos falar hoje. Boa noite, Paulo Murta. Boa noite, Sandra Podoba. Boa noite, Elsa Rodrigues. Bem-vindos. Boa noite, Ercília Gouveia. Bem-vindo. A Josinha diz, obrigado pelo comentário. A Josinha diz que é da Marinha Grande, somos da mesma terra. Eu também sou da Marinha Grande e neste momento também estou na Marinha Grande. E então, como a Susana disse exatamente, os valores do colesterol considerados no limite será entre os 180 e 190, mas se nós formos fazer umas análises ao médico e se os valores derem 200 ou 220, aquilo que nos fazem logo é receitar um medicamento que são as estatinas, que servem para baixar o colesterol. Mas eu vou desmistificar isso tudo. Vou ganhar alguns inimigos hoje, mas tudo o que eu vou dizer é factual, é tudo factos. Aprendi com vários médicos, um deles fala português, do Brasil, que eu já vou dizer quem ele é, em que eu estive a ver hoje uma entrevista com ele, já conheço este assunto há muitos anos, já sei que é um mito, não é realidade, mas quando é dito pela boca de quem sabe, tem um impacto diferente, não é? Eu nos meus vídeos costumo dizer, eu não sou médico, sou apenas uma pessoa que me apaixonei por esta área da medicina natural. Há uns anos, há 21 anos atrás, já vi milhares de pessoas a melhorarem de forma natural de todo o tipo de problemas que vocês possam imaginar, e eu só estudo com eles, trabalho com eles e sigo-os e aprendo e estudo o que eles estudam e vejo o que eles dizem. E o Virgílio Julião, obrigado pelo comentário. O Virgílio diz que tem 250 e ainda não mostrei ao médico, então não vale a pena sequer mostrar. Já vou explicar porquê. Boa noite, João Carlos, bem-vindo. Boa noite, Paulo Mendes. Boa noite, Paulo Jesus, bem-vindo também. Então, boa noite, Liliana Pereira, bem-vinda também. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje em dia, como já alguns de vocês já falaram aqui, os valores considerados médios ou sem grande problema situam-se entre os 180 e os 190. Mas isto não era assim. Nos anos 70, na altura que este médico, eu já vou falar, concluiu o curso de medicina, os valores normais era 320. 320, eu vou repetir, 320 e não 180. Então, o que é que se passa aqui? Maria Pinto diz que deu 80 nas últimas análises. 80 é muito baixo. Tem que estar mais alto. Mas talvez a leitura não tenha sido bem feita, ou a informação que eu estou a ver pode não estar, porque o colesterol tem o HDL, o LDL, e eu já vou também falar um bocadinho sobre isso. Boa noite, Fábio Gomes, boa noite, Eugénia Souza, bem-vindos. Mas pronto, o valor hoje em dia é 180, 190, o valor em 1970 era de 320. Será que foram baixando os valores para venderem mais medicamentos? Vai ficar a pergunta no ar para vocês pensarem. E eu vou-vos dar aqui alguns factos que vos vai mesmo pôr a pensar. Se será uma boa opção ir ao médico para baixar o colesterol. Isso são vocês que vão decidir. O Dr. Leia Ribeiro é um médico brasileiro que terminou o curso de medicina em 1972. Portanto, isto foi uma entrevista que eu vi com ele. Ele viveu 17 anos nos Estados Unidos. Ele foi professor de medicina em 2 faculdades, uma delas Harvard, que é a melhor universidade do mundo considerada, principalmente a nível da medicina. E depois ele foi diretor de uma empresa farmacêutica
que foi a primeira a lançar no mundo as estatinas, que é a substância ativa que vai baixar o colesterol. E ele acompanhou o lançamento, e isto são palavras dele, não são palavras minhas, ele acompanhou o lançamento desse medicamento e depois começou a ver os efeitos secundários. Já vamos falar um bocadinho melhor sobre isso. Aquilo que ele diz é que o benefício é tão mínimo comparado com os efeitos secundários que esse tipo de droga faz nas pessoas. Será que o colesterol elevado provoca doenças de coração? Ele diz que é uma hipótese que nunca foi comprovada, que não existe estudo nenhum que comprove que isto é verdade. Mas todos nós fomos educados, entre aspas, que isto seria realmente mau, ter o colesterol alto. Ele também fala de uma coisa que eu vou tentar explicar para vocês entenderem como é que funciona aqui em termos de estudos científicos, que também existe alguma forma de dar a volta à questão para enganar os médicos e para os enganar a nós. Eu acho que os médicos são precisos para diversas coisas, já fiz um vídeo a falar sobre eles, que são necessários para algumas coisas, mas eles também são manipulados, eles também são vítimas de um sistema. Isto é dito por uma pessoa que trabalhou no sistema. Aquilo que eu vou tentar explicar aqui é a diferença entre causalidade, que é aquilo que causa, e correlação. Por exemplo, se eu disser que nos últimos 50 anos o número de obesos duplicou, e se eu disser que nos últimos 50 anos o número de sapatilhas da Nike duplicou, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que as duas coisas aumentaram 50%, mas isto não quer dizer que uma seja a causa da outra. E isto tem a ver com a explicação que eu vou dar a seguir em relação ao colesterol. Em alguns estudos que existem em que até os médicos ficam enganados, porque isto custa um bocadinho a entender, a perceber. Temos que pensar um bocadinho nisto, o que é causalidade, correlação, e para tentar perceber realmente como é que eles fazem este tipo de coisas. Portanto, neste exemplo que eu dei, portanto, do número de obesos duplicou e o número de vendas das sapatilhas da Nike também duplicou, existe uma correlação. Portanto, as duas coisas aumentaram. Não quer dizer que a causa seja a mesma. E se nós pensarmos bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo? Então, é assim. Este médico diz, não é só este médico que diz, este é um dos médicos que diz que o colesterol é uma coisa boa. Aliás, o nosso cérebro tem 25% de colesterol. Se fosse mau, a natureza não nos tinha posto 25% de colesterol no cérebro. Ou o Criador, como queiram chamar. Todas as nossas membranas celulares, das nossas células, que são 70 trilhões de células, têm colesterol. A maior parte das hormonas são fabricadas no nosso corpo com o colesterol. A vitamina D3, quando nós recebemos sol, através do colesterol, produz vitamina D3, que é altamente benéfico para o corpo humano. Mas nós fomos ensinados que o colesterol era uma coisa má. Ele diz também que o colesterol bom e mau, como nós ouvimos falar, eu também já vou falar sobre isso, ele diz que é uma piada. Porque existem dois tipos de colesterol, de medições que se faz, que é o LDL e o HDL. O LDL leva o colesterol do fígado para os órgãos e o HDL vai buscar o colesterol dos órgãos para o fígado. Agora, o colesterol é o mesmo. Não é diferente, o colesterol é o mesmo. E ambos são necessários. Portanto, existe uma correlação e não uma causalidade. Era aqui que eu queria que vocês entendessem. Existe uma correlação, não existe aqui uma causa direta do LDL estar alto e ser mau, como ele é chamado, só porque está alto, e o HDL ser chamado do colesterol bom. Portanto, isto é uma coisa que não existe causalidade entre uma e a outra. É apenas uma correlação, tal e qual como o exemplo que eu dei do número de obesos e o número de vendas de sapatilhas da Nike que aumentou. Certo? Não há aqui uma causa direta. Isto nunca foi provado. E mais, em termos do LDL, que é considerado o mau colesterol, está errado, o LDL existem 9 tipos diferentes de LDL. E 9 deles são neutros ou benéficos para o nosso corpo. Só há 2 deles, dos 11, que são preocupantes.
Okay? São palavras, é tudo palavras dele. Eu só tirei as notas. Muita gente tem o LDL elevado e usa drogas como a estatina, cheia de efeitos secundários, para nada. Palavras dele, não são minhas. Os estudos pelo mundo fora mostram que as crianças que têm o colesterol mais alto são as que apanham menos infecções e são as que morrem menos. Os países onde o colesterol está mais alto é o que tem menos mortalidade infantil. As pessoas com mais de 60 anos com o colesterol mais alto são as que vivem mais tempo. Isto é tudo literatura científica, é ele que diz. Existem estudos que mostram isto tudo. E ele também diz que não existe qualquer estudo que mostre que se tu baixares o colesterol vais melhorar do que é que seja. É ele que diz, não sou eu. Ele que trabalhou na empresa, a primeira empresa que lançou este tipo de droga para o mercado. Que na altura o valor era 320 e agora é 180. Não sei, será que eles querem vender mais medicamentos? Ou será que realmente é necessário baixar o colesterol? São vocês que vão decidir isso, são vocês que vão pensar. Eu só estou a dar factos. Como é que os médicos são enganados também? Portanto, o colesterol alto, o mito que existe é que está associado às doenças cardiovasculares, como por exemplo os ataques de coração, vulgarmente chamado, que é o infarto do miocárdio. Mas existe aqui uma forma de manipular, entre aspas, os estudos científicos. E eu vou dar um exemplo, que foi ele que deu também, para vocês tentarem perceber realmente isto. Se nós tivermos 200 pessoas que já tiveram um ataque cardíaco, é o grupo de pessoas que tem a maior probabilidade de vir a ter outro, e se nós agarrarmos em 100 pessoas e lhe dermos um placebo, para quem não sabe o que é um placebo, é dar um comprimido. Estes estudos de placebo servem para mostrar que não é um efeito psicológico, ou seja, em vez de se dar a droga, dá-se uma farinha, uma coisa inócua que não faça nem bem nem mal, e dá-se a essas 100 pessoas, sem elas saberem que estão a usar um placebo. Portanto, toda a gente acha que está a usar a droga, e depois as outras 100 pessoas usam uma droga destas com estatina. Okay? Que existem várias marcas no mercado, não vale a pena estar a chamar os nomes, uma droga com estatina. E então, o que é que acontece? Estuda-se o que é que acontece durante um ano, e no grupo de placebo morreram, das 100 pessoas, morreram 2. E no grupo que usou a droga estatina, só morreu 1. O que é que isto quer dizer em termos de números? Quer dizer que houve uma redução de 1%. Ou seja, do grupo do placebo era 2%. Do grupo com a droga era 1%. Ou seja, a conclusão do estudo deveria ser apresentado que tomar uma droga com estatina pode ajudar a melhorar 1%, não é nada, 1% não é nada, em bilhões de pessoas, né? 1% não é nada, que pode ajudar 1%, em cada 100 pessoas pode ajudar 1. Será que vale a pena usar uma droga cheia de efeitos secundários para baixar o colesterol que até pode estar mais alto, se ele era mais alto antigamente? Será que vale a pena usar uma droga destas? Agora, o que é que eu quero dizer com isto? Nos estudos, os jornais científicos, os sites científicos, os jornais científicos permitem escrever estes números de outra maneira, que também é verdade, mas é estes que eles utilizam porque induz os médicos em erro, que é houve uma redução de 50% de mortes ao tomar a droga. Não sei se vocês me estão a entender. 2% para 1%, nós podemos dizer que é 50%. Que é verdade. Certo? É verdade, é metade, é 50%. Mas é exatamente isto que eles metem no estudo científico. Que ao usar a droga baixa a mortalidade 50%. Mas na realidade é só 1%. Eu espero que vocês tenham entendido isto. E se alguma vez tiverem o colesterol alto,
que pensem bem antes de ir ao médico e antes de tomar qualquer medicamento, porque, aliás, mudando os hábitos, daquilo que os nossos hábitos, não só de comida, mas o nosso estilo de vida, se nós mudarmos algumas coisas, nós conseguimos ter mais saúde. Portanto, isto era são apenas algumas informações que este médico deu. Existem livros sobre isto, existem estudos científicos que provam isto que eu acabei de dizer, mas os médicos também são vítimas. Eles acham que ao receitar um medicamento com estatina vão ajudar a reduzir 50% das mortes. O que não é verdade. Na realidade é 1%. A diferença é 1% e não 50%. Também está correto. Em termos matemáticos é 50% também. Mas, só para vocês verem como é fácil enganar as pessoas. Até um médico que tem mais cultura que qualquer um de nós. A não ser que esteja aqui alguém que também seja médico. Que há dias num dos meus vídeos estava alguns médicos de medicina natural e alguns médicos da medicina convencional, também já vi pessoas que eu conheço e sei que estavam a assistir. Eu gostava que este vídeo chegasse a alguns desses médicos, porque o que eu acabei de dizer foi dito por um médico que lançou o primeiro medicamento com estatina na altura em que o colesterol 320 ainda era bom. Portanto, se é bom, se é mau, decidam vocês. Será que os nossos médicos também são enganados? Decidam vocês. Isto é tudo factos, é dito por um médico, por uma pessoa que trabalhou na indústria farmacêutica. Ele diz que isto é tudo uma ilusão. Portanto, fica a pergunta. Será que vale a pena tomar um remédio cheio de efeitos secundários para reduzir 1%? Ora, deixa-me agora aqui, antes de terminar, ver aqui alguns comentários. Já aqui chegou mais gente. Boa noite, Ana Cristina Moraes. Olá. Boa noite, Mónica Oliveira. A Maria Pinto diz: então tenho que ver outra vez. Depois digo, mas acho que tinha normal, disse o médico. Sim, deve estar normal e isso não é nada preocupante. Na minha opinião, tal como neste médico, nós podemos ter o colesterol a 300, não há problema nenhum. Há pessoas com o colesterol a 500 que não têm problema nenhum. Portanto, não existe causalidade direta, não existe estudo nenhum que mostre que é verdade. Existe correlação, não existe causalidade, como eu expliquei há pouco. Boa noite, Fátima Almeida. Ana Paula, boa noite. Susana diz: já ouviu dizer qualquer coisa do tipo? Não é as gorduras que fazem mal, é o açúcar nos alimentos. Muito bem, é isso mesmo, Susana. As gorduras eventualmente fazem mal, aquelas que são hidrogenadas ou oxidadas. Não aquele mito que as pessoas têm que passaram a comer carnes magras porque a gordura engorda. Isso não tem nada a ver. Aliás, o que engorda é os hidratos de carbono que se transformam em gordura. Este tipo de gorduras menos saudáveis, não a dos animais, essa é até uma gordura que nos faz bem, tem muito colesterol que é boa para nós. O açúcar sim, é que é um veneno, por isso eu já fiz um vídeo só a falar sobre o açúcar, e realmente esse é um dos venenos principais que nós ingerimos diariamente, que nos faz ficar doentes por diversos motivos, e uma das coisas que faz, que às vezes as pessoas não associam diretamente, tem a ver com quase todas as doenças, de inflamações, até a tensão alta, porque vai roubar nutrientes, vai desestabilizar uma série de coisas. E sim, o que nós temos que evitar ao máximo é o açúcar. Isso sim. Ok? A Susana ouviu um médico na televisão a dizer que o açúcar está na comida mais gordurosa, que provoca o entupimento das veias e o aumento do colesterol. É verdade. O açúcar provoca o entupimento das veias e o aumento do colesterol. Agora é assim. Se vocês forem comprar, eu já falei nisto no vídeo sobre o açúcar, mas eu vou responder aqui à Susana, porque ela está com algumas dúvidas que não faz sentido. Realmente vocês vão ouvir muita coisa da minha boca que não faz sentido nenhum, porque vai tudo contra aquilo que nos foi ensinado. A comida embalada, se vocês forem comprar chouriço, fiambre, paio, mortadela, este tipo de carnes, se vocês forem e lerem o rótulo, eles metem açúcar. Na maior parte dos produtos estão à venda no supermercado. Eles metem açúcar para nos viciar. Eu expliquei no vídeo do açúcar, o açúcar é uma droga, vicia. E nós comemos aquilo e achamos aquilo tão saboroso que queremos voltar a comprar daquela marca. É um truque da indústria alimentar para nos viciar, para fazer-nos comprar aquele produto.
Nós temos que aprender a ler o rótulo, procurar hidratos de carbono, dos quais açúcares, o mínimo possível, e nos ingredientes, vem lá a dizer, por exemplo, uma coisa qualquer, carne de porco, carne de suíno, carne de não sei o que, não sei quantos, conservantes e açúcar. Pumba! Está lá escarrapachado. Sim, este sim é o veneno que nos faz mal. E nós, quando vamos às compras, e isto é muito chato, eu sei que é, porque eu tive que deixar de comer estas coisas todas que eu também gostava. Porque tem tudo açúcar. E eu, como sei que é um veneno, eu quero reduzir, portanto eu deixei de comprar porque não consigo achar sem açúcar. Agora, na carne do talho, a gente não vê o rótulo, mas eu parto do princípio que não tem açúcar. Pelo menos não tem aquele gosto viciante e tem um sabor melhor que a carne até às vezes do supermercado. Na realidade, a gente nem devia comer carne nenhuma, porque aquilo vai cheio de antibióticos e porcarias, mas a gente temos que comer alguma coisa, não é? E nós temos esse hábito, nós somos animais herbívoros e carnívoros, apesar de haver algumas pessoas que não comem carne, o que também não é assim tão bom quanto isso. A dieta vegetariana não é assim tão boa quanto eles pensam que é, porque os vegetarianos têm alguns problemas de saúde que estão relacionados por comerem muito de umas coisas e não comerem carnes. Pronto, tem a ver com essas coisas, não vou entrar em muitos pormenores. Mas respondendo à Susana, sim, cuidado com o açúcar embalado, esse sim é que é o grande veneno. O maior veneno de todos é esse. É uma das coisas que nos mete mais doentes, é o açúcar e o glúten. Açúcar e glúten. A Cleo pergunta qual é o normal. Qual é o normal? O quê? O nível de colesterol? Em 1970 é 320. Este médico diz que continua a ser, para ele, continua a ser igual. Porque ele acha que os valores foram descendo só para se vender mais medicamentos. E não é só do colesterol. Ele até fala dos medicamentos para a tensão arterial. Que no tempo dele, quando ele acabou de estudar, ter 12,8 de tensão arterial, ou 13,8 ou 9, é um valor perfeitamente normal, e hoje em dia os médicos já começam a dizer que 12,8 já é princípio de hipertensão. E o que é que eles fazem com isto? Receitam às pessoas medicamentos para baixar a tensão, que não é uma solução saudável. Também é possível baixar a tensão mudando os hábitos também, como eu também já falei aqui há dias, não me recordo em que vídeo é que foi, mas eu também falei nisso. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, ponham um coraçãozinho, partilhem com outras pessoas para que esta mensagem chegue a mais gente. E daqui a pouco, às 21 horas, eu vou fazer numa sala privada um treino básico sobre uma medicina milenar, que tem mais de 5.000 anos, onde nós podemos aprender a cuidar da nossa saúde em nossa casa, que era assim que as pessoas faziam antigamente. Vocês vão poder aprender algumas coisas como diminuir o stress, acalmar a tensão de forma natural, reforçar o sistema imunitário de forma natural, melhorar o metabolismo de forma natural, por exemplo, perder peso, há muita gente que procura perder peso e o metabolismo, se estiver lento, é mais lenta a perda de peso. Melhorar a saúde emocional, o estado de espírito, reduzir problemas digestivos, melhorar os músculos e as articulações, melhorar a aparência da pele, diminuir irritações, aumentar os antioxidantes, melhorar a circulação sanguínea, até repelir insetos é possível fazer com esta medicina natural, desintoxicar o corpo, ajudar o sistema respiratório, etc, etc, etc. São algumas das coisas que vão ser ensinadas nesta aula básica. Vai ser numa sala privada, não vai ser aqui no Facebook, mas qualquer pessoa que queira assistir, basta deixar um comentário a dizer que quer assistir à aula, que eu envio o convite para poder assistir. Vão ter que baixar uma aplicação e depois clicar de novo para entrar diretamente na aula e poder aprender algumas coisas sobre esta medicina milenar. Portanto, beijinhos e abraços. Eu volto amanhã aqui no Facebook às 21 horas e para quem quiser, daqui a pouco às 21 horas também, aula privada sobre uma medicina milenar que pode ajudar
a evitar ter que ir ao médico a maior parte das vezes, mais de 90% das vezes. E, portanto, beijinhos e abraços, até amanhã, aqui às 21h. Tchau, tchau.